Eu queria também, para encerrar, agora tocar num outro assunto que, de alguma maneira, diz respeito à segurança, porque é uma advocacia relevante, especialmente num país com tantas injustiças sociais que temos, senador Ataídes Oliveira, que diz respeito à defensoria pública, aos defensores públicos. E Vossa Excelência sabe bem da relevância que os defensores públicos precisam. Felizmente, o Fantástico de domingo mostrou muito bem um quadro da situação dos estados. E o estudo feito pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, em parceria com o Instituto de Pesquisa, o IPEA, a situação é lamentável. A lamentável ausência dos defensores públicos em 72% das comarcas do país. Ou seja, em 72% das comarcas. Aí não põem o defensor, não criam o defensor e pagam um advogado dativo. Às vezes isso é mais caro do que ter o defensor para fazer isso. É o que eu ouvi de um defensor público da União. A informação foi amplamente divulgada pela imprensa. Das 2.680 comarcas, circunscrições judiciárias sob a alçada de um juiz de direito, só existem 74 defensorias públicas. De acordo com a Constituição, o artigo 134, a defensoria pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos mais necessitados. A população pobre é que precisa. O mapa da Defensoria Pública do Brasil, divulgado quarta-feira aqui em Brasília, mostra ainda que dos 8.489 cargos de defensor público criados em nosso país, apenas 5.054 estão providos, ou seja, nem 60%. O Paraná e Santa Catarina, os últimos estados a criarem as suas defensorias públicas, em 2011 e 2012, ainda não tiveram condições materiais para a instalação desses órgãos, assim como os estados de Goiás e também do Amapá. Segundo informações publicadas no Jornal do Brasil, as únicas unidades da Federação que não apresentam déficit de defensores públicos, considerando o número de cargos providos, são Distrito Federal e Roraima. Os que têm déficit, Roraima, do nosso senador Romero Jucá. Esse não há déficit da Defensoria Pública, senador Romero Jucá. E isso é uma boa qualidade. Tenho certeza que isso se deveu de ter um reforço da Defensoria Pública da União e dos Estados ao seu empenho, porque o senhor é muito zeloso em relação a isso, a cuidar que os pobres tenham também advogados para defendê-los. Mas só, com muito prazer, concedo a palavra ao senhor. Senadora Ana Amélia, eu quero enaltecer o discurso de Vossa Excelência e registrar que realmente eu sou um parceiro da Defensoria Pública. Acompanhei o início da Defensoria Pública da União, junto no governo do presidente Lula ao próprio presidente, sempre defendi o fortalecimento da Defensoria Pública, porque entendo que para se ter justiça nesse país, tem que se ter o advogado do pobre. Senão nós temos quem julga, nós temos quem acusa, os ricos têm condição de pagar um advogado e o pobre, infelizmente, não tem condição de buscar a justiça a tempo e a hora, da forma como deve ser para todos, porque a justiça, no seu simbolismo, ela é cega, mas ela precisa ser instada, ela precisa ser acionada, e para ela ser acionada é preciso haver um advogado, no caso do defensor, um advogado da população que não pode pagar. Nós temos lutado. Lá em Roraima, nós temos priorizado a Defensoria Pública. A Defensoria Pública de Roraima é estruturada. Eu coloquei recursos no orçamento para construir sede da Defensoria Pública no interior do Estado, em várias cidades, para que houvesse estrutura para atender a população. E lá no Estado de Roraima, há uma lei estadual que nós defendemos, que deu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública. Isso que está se discutindo agora para o governo federal, para a Defensoria Pública Federal, e que foi vetada pela presidente, tem lá em Roraima e tem em alguns estados brasileiros. Se nós queremos dar igualdade à população, se nós queremos tirar a população da situação de dificuldade que vive, nós temos que ter programas sociais, nós temos que ter emprego, nós temos que ter educação, mas nós temos que ter também justiça para todos, e o defensor público é um instrumento fundamental para isso. Meus parabéns. Agradeço muito, senador Romero Jucá,
E Vossa Excelência, aqui os estados com maior déficit da Defensoria, São Paulo, com um déficit de 2.471, Minas com 1.066, Bahia 1.015 e Paraná com 834. O déficit total no Brasil é de 10.578 defensores públicos. Significa que a grande maioria das comarcas brasileiras, a população conta apenas com o Estado juiz e com o Estado acusação, mas não conta, como disse bem Vossa Excelência, com o Estado defensor, aquele que a auxilia e que dá assistência jurídica às camadas mais pobres, porque rico pode pagar um bom advogado. Essas distorções nós precisamos acabar. E Vossa Excelência, que foi o relator do orçamento da União desse ano, tenho certeza que no orçamento incluiu lá recursos para que fossem contratados, porque agora em junho vence a validade do concurso de 150 que foram aprovados no último concurso da Defensoria Pública da União. E houve um acordo político do governo para aprovar o orçamento para que esses 150 aprovados, que são os excedentes da Defensoria da União, sejam contratados porque fizeram o concurso. Em junho encerram. Então, Vossa Excelência, que foi o relator do orçamento e também lá trabalhou intensamente nisso, eu queria saber se nós temos sensibilidade para o Ministério do Planejamento, tá, para tratar dessa matéria, que é um clamor dos 150 concursados. Senadora Ana Amélia, a colocação de Vossa Excelência é muito importante e eu quero aqui registrar como relator do orçamento que eu construí um entendimento com a ministra Miriam Belchior e com o Ministério do Planejamento para que nós tivéssemos a condição de chamar mais defensores públicos do que o que estava planejado no anexo 5, que era uma quantidade menor do que os que passaram no concurso. Então, foi sim feito um acordo para chamamento de mais defensores públicos da União, que ainda serão poucos. Na verdade, é importante que se diga isso. Isso não supre a necessidade em todo o Brasil, mas, sem dúvida nenhuma, é um passo a mais no sentido de dotar a população de condições de defesa. Realmente há esse acordo e nós vamos acompanhar e cobrar o acordo que é feito até o final do ano. Muito obrigado, senador Romero Jucá. E olha, Gabriel Faria Oliveira, você que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, deu agora a palavra aqui ao vivo do senador Romero Jucá, que foi o relator do orçamento, para ver que houve realmente um compromisso e vamos agora continuar trabalhando aqui no Senado com o apoio do senador Romero Jucá e de tantos outros parlamentares para que haja o cumprimento desse acordo e a contratação desses 150 defensores que fizeram o concurso e que a validade desse concurso é junho e está chegando junho de 2013. Muito obrigada pelo seu aparte e obrigada pelo tempo, senador Açaides Oliveira. Senadora Ana Amélia, os gaúchos devem ter muito orgulho de Vossa Excelência, viu? E eu ratifico, é sempre muito bom ouvi-la. Seus temas têm muito conteúdo, é de muita valia.